No ar, a partir de agora, o podcast do Charlão comigo, o Charlão que vim aqui para falar um pouco de moda, falar um pouco de posicionamento de imagem, por isso que trouxe aqui o Carlos aqui para trocar essa ideia com a gente. Mas primeiramente, galera, eu gostaria de agradecer a vocês que interagiram no nosso primeiro episódio. Tivemos mais de 3 mil visualizações, muito comentário, muita gente interagindo realmente com a gente. Isso para mim foi sensacional. No nosso primeiro episódio aconteceu uma coisa assim, eu fiquei com um coração totalmente feliz. E agradecer a você que participou e você que está participando aqui agora, que está com a gente aqui no episódio de hoje. E temos muito papo para falar. Eu estou aqui com o Carlos. Primeiramente agradecer a presença. Eu que agradeço. Cheia, mas ele se dispôs a estar aqui e vamos falar um pouco sobre o que você passou até agora, qual o momento que você está e também o que você pretende fazer daqui para frente. Então, eu gostaria que você se apresentasse para quem não conhece, nunca ouviu falar de Carlos Eduardi. Quem é Carlos Eduardi? Primeiro, eu quero te agradecer, pelo convite. Eu sempre fui no podcast, mas sempre fiquei lá nos bastidores, olhando meus clientes. E agora poder estar aqui participando com você, para mim está sendo um prazer, tá? Muito obrigado mesmo. E assim, dizer quem é Carlos é um pouquinho complicado, porque tem muita coisa mudando, muita coisa acontecendo. Tô vivendo uma nova fase. Voltei pro Instagram na virada desse ano. Eu tinha afastado totalmente das redes sociais. Foram quase 9 meses afastado do Instagram. E quando eu falo afastado, eu entrava só para fazer os trabalhos dos meus clientes. Eu não entrava no meu perfil pra nada. Então, se me perguntar o que aconteceu nesses meses até na internet, faço ideia de nada, eu fiquei bem afastado mesmo. Hoje eu trabalho com posicionamento de imagem em relação a redes sociais, trabalho como social media, hoje eu desenvolvi um método Máximos que eu trabalho dentro do perfil dos meus clientes e hoje eu vivo do digital. Antes eu tinha uma loja de roupa, sempre trabalhei com moda, então essa questão estética, moda sempre fez parte da minha vida desde muito novo, mas hoje, não por vontade própria, foi ali um caminho que foi apontado como última solução e acabou que eu entrei no digital e é um lugar que eu estou assim, ficando apaixonado de trabalhar, sabe? Ai, bacana. E hoje eu quero um pouco destrinchar um pouco o que você percorreu até hoje. Eu já gostaria de começar falando um pouquinho sobre moda. Você trabalhou muitos anos com moda, com Sim. loja, como você falou. Eu queria entender como que começou esse seu amor pela moda, se você desenhava as roupas, como que foi isso pra você? Charles, falar sobre moda pra mim é falar sobre a minha vida, sabe? Porque desde pequeno eu sempre acompanhei minha mãe trabalhando em lojas de roupa, então eu sempre tive aquele contato com moda. Eu também fui uma criança que eu sempre gostei de ver Disney Channel, e eu posso dizer que lá foi o contato que eu tive assim, com peças diferentes, de ver aqueles artistas, aquelas séries vestindo diferente. Falei, não, tô gostando desse negócio aí. Então minha bisavó, ela mexia com retalhos, fazendo tapete, ela que me ensinou a costurar, mas só que por anos da minha vida eu me dediquei só a revender peças de roupa. Então eu comecei vendendo na época de escola ainda, como sacoleiro. Eu comprava as peças ali, vendia como sacoleiro, mas eu não aceitava ser chamado de sacoleiro. Sacoleiro eu achava um nome muito feio, eu falava assim, não, sacoleiro parece que é um homem do saco, vai chegar nessa sala, jogar um saco preto, tirar as roupas lá de dentro. Eu falava, não, isso aí não é pra mim não. Eu comprava uma bolsa e falei assim, eu vou me chamar consultor style a domicílio. Eu te atendo em casa e vou prestar uma consultoria ali pra você. Mas só que pra começar no ramo de roupa era um investimento muito alto, e na época eu não tinha as condições no momento. Mas isso nunca pra mim foi uma desculpa. Eu sempre fui de correr atrás dos objetivos que eu tenho, dos sonhos que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho à disposição. Então, naquele momento, eu me vi que eu queria começar, eu comecei a vender óculos de sol. Então, foi o meu começo na moda, foi através de acessórios com óculos de sol, que inclusive foi quando eu entrei no Facebook para poder divulgar ali meus óculos, então tirava foto, ensinava qual que é o tipo de rosto. Todo mundo tem um tipo de rosto diferente, então tem vários formatos. Então, será que o mesmo óculos vai ficar bem para todo mundo? Não vai. Então eu vou entender o seu tipo de rosto, vou te indicar o melhor óculos, a cor do seu cabelo, a cor da sua sobrancelha vai influenciar na tonalidade do óculos que você vai escolher. Então eu prestava essa consultoria com os óculos e comecei a vender ali na escola. Aí os amigos da escola começaram a indicar pros vizinhos, pra mãe, pra tia. Em pouco tempo eu já não estava conseguindo atender todos os meus clientes. Eu já estava tendo dificuldade de montar estoque. Então o meu começo foi ali com 14 para 15 anos, bem novo. com óculos de sol. Foi com óculos de sol
que eu comecei na moda, assim, de fato. Então foi uma fase bem gostosa, e ali eu fui juntando dinheiro, fui investindo em outros produtos, até que eu comecei a vender roupa. Aí que eu entrei realmente no mundo da moda. Mas você falou que, né, revendia as roupas e tudo, mas você chegou a desenhar a roupa? Assim, então, nessa época, eu nunca nem almejei em ter uma marca de roupa. Eu só ia ali, comprava as peças, tanto que quando eu comecei a vender roupa, eu não tinha dinheiro de fato ali pra poder fazer uma compra mesmo de roupa. Meus pais tinham um cartão, C&A, Rene, Riachuelo. Eu ia lá na área de promoção, pegava umas peças ali e saía revendendo pras minhas clientes, ia vendendo ali. Assim que eu comecei a fazer meu caixa para realmente trabalhar com loja de roupa. Com 18 anos de idade, meus pais me presentearam, eles chegaram para mim e falaram assim, ó, a gente vai te dar um carro. Aí eu falei assim, ó, o carro eu não quero. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o dinheiro e vamos investir numa loja de roupa. Já que é uma coisa que eu quero, com o dinheiro da loja, depois, se for minha vontade, eu vou lá e compro o carro. Mas eu quero o meu próprio negócio. E no dia do meu aniversário, a gente abriu a loja de roupa, que foi num espaço. Eu lembro que essa loja foi montada com muita dificuldade. Depois, lá no meu Instagram, vou até postar uma foto, a gente desmontou um guarda-roupa e montou a estrutura da loja com as peças do guarda-roupa. Então, porta de guarda-roupa virou peça de vitrine, tonel virou vitrine. E se você olhar a loja, você não fala que era. Você fala assim, você mandou alguém vir aqui e planejar. Porque a loja tinha ficado linda, mas foi tudo assim. Se eu não me engano, a gente inaugurou essa loja, tinha 60 peças de roupa só na Arara. Só 60, que é o que o dinheiro deu pra comprar na época. Então, o quê? Foi 60, não foi? 70? Ó, me corrigindo, 70 peças de roupa. Então, assim, foi um começo bem difícil, mas que com pouco tempo, por causa do digital, a gente começou a ter uma repercussão muito boa na internet. Então, ali, o Instagram tava começando na época. Aí que eu entrei pro Instagram, até então eu tinha pavor do Instagram. Gostava só do Facebook. Quando eu entrei pro Instagram, outros empreendedores lá de perto, o Instagram era muito novo, começou a ver a forma que eu divulgava, porque eu mostrava meu dia a dia. Imagina, você dá asa pra cobra. Bem blogueiro mesmo. Eu comecei a me achar celebridade. E acordar, nessa época, literalmente tudo eu postava. Eu não tinha um filtro. Então acordei, bom dia, meu Segui Diamonds. Eu chamava na época meus seguidores de Segui Diamonds. Bom dia, já acordei, tô indo pra loja, agora eu vou limpar a loja, vou organizar, mostrar os atendimentos, isso, aquilo, outro. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que tive ali na internet. Eu posso dizer que depois dos 18 ali... depois dos 18 minha vida foi internet. Eu sempre tive presente. Então, minha vida sempre foi uma vida pública, exposta, porque tudo eu postava ali. E depois a gente mudou de loja. A loja teve uma repercussão muito legal. A gente foi para outro endereço. Nesse outro endereço, eu até postei um vídeo no meu Instagram esses dias. Na inauguração, tinha fila na porta. Tinha fila para entrar. Na hora que a loja abriu assim, no vídeo, você vê que não tem nem espaço para andar. De tanta gente que tinha na loja. Então, foi uma fase muito gostosa, muito boa. Aí, quando veio a pandemia, a gente trocou de novo, porque saiu o decreto, né, que todas as lojas iam fechar. Então a gente fechou, foi para uma loja de segundo andar, porque loja de segundo andar poderia funcionar, e ali eu comecei a atender por hora marcada. Mas a gente esbarrou com um problema, porque loja de andar, você sabe que tem uma loja ali? Você não vai saber. Não é uma loja de rua difícil, né? Que todo mundo passa e vê. Então eu tive que me esforçar ainda mais no digital, me entregar mais no digital, estudar mais sobre o digital para poder entregar um resultado ali legal, para poder vender, poder pagar as contas, né, no final do mês. Claro. Então e eu posso dizer que foi uma das melhores épocas. A melhor decisão que eu tomei foi ir pro segundo andar, porque trouxe aquele ar de exclusividade, de horário marcado, e o ser humano, ele gosta de atenção. Sim. Ele gosta de ser atendido diferente, ter aquele contato ali diferenciado, aquele contato exclusivo. E nessa época a gente começou a vender as melhores marcas de Minas Gerais, passou nessa loja. Que foi quando eu me atentei e falei, se esse pessoal vai lá e faz as roupas dele, por que eu não faço a minha também e começo a vender? Que é aí que nasceu o desejo de eu ter a minha própria marca de roupa. Aí foi nesse momento. Eu tô bem interessado nessa história. Mas antes, eu tenho uma outra pergunta, Carlos, pra te fazer. Beleza, você com 18 anos abriu sua primeira loja, mas você começou com 14, ou seja, 4 anos. Isso. Eu acho que uns 13 para 14 ali eu já tava começando a empreender. Uns 4, 5 anos trabalhando. E você sempre sonhou em ter essa loja? Ou foi um sonho que você foi, assim, eu tô vivendo e o que eu tô fazendo me proporcionou ter isso? Então, eu lembro de uma vez na escola que tem aquelas perguntas, o que você quer ser quando crescer?
Aí foram me perguntar, eu nunca falei, eu quero ter uma loja de roupa, eu falava que eu queria ser empresário. Essa era a minha resposta, eu quero ser empresário, porque na minha cabeça empresário tinha dinheiro. E eu queria o quê? Dinheiro, porque as coisas que eu queria era cara. Então eu precisava de trabalhar. Então eu falei assim, eu preciso de dinheiro. Então empresário, todo mundo fala que ganha dinheiro, então eu quero empreender. Então desde pequeno eu sempre pesquisei, sempre consumi. Falei assim, mas como que eu vou ser um empresário? Eu sempre fui uma pessoa muito realista. Eu tenho um sonho, ok. Mas só eu ficar sentada aqui sonhando não vai acontecer nada. Eu tenho que ter um plano de ação para tirar aquele sonho do papel. Saber o que eu vou fazer para trazer aquele sonho à existência. Então desde pequeno, eu lembro, eu passei por um processo de coach e lá em uma das sessões tem um que é você fazer as suas metas. Eu falei, eu já fazia isso sem saber que eu fazia. Desde pequeno eu tinha um caderno onde eu escrevia o que eu queria fazer e como que eu ia tirar aquele projeto do papel. E como eu sempre fui uma pessoa que gostei de moda e vi minha mãe trabalhando em loja de roupa e vi que loja de roupa trazia um retorno financeiro legal, era uma coisa gostosa de fazer, que eu gostava de fazer, eu falei assim, é com isso que eu quero fazer, é isso que eu quero empreender, eu quero trabalhar com moda, mas só com uma moda conceitual, uma coisa diferente, uma peça de qualidade, igual as lojas que minha mãe trabalhava com marcas. Então eu sempre tive contato com roupas com costuras legais, um caimento legal. Então essa era a minha preocupação, entregar isso de uma forma acessível, mas priorizando a qualidade, a modelagem, tudo ali para o cliente ter um resultado legal com a imagem dele. Né? E você atualmente fala muito sobre a questão da imagem, né? Se posicionar na internet, não só na internet, eu acho que no dia a dia, se vestir bem, de ter... e nessa época você já tinha essa visão já de posicionamento? Charles, toda vez que eu vou fazer algum curso novo, eu fico assim, chocado. Eu chego falando com a minha mãe, né? Falo assim, eu fazia coisas sem saber que eu tava fazendo. Eu tinha posicionamento sem saber qual era o significado dessa palavra. Porque desde pequeno eu sempre tive uma visão da onde eu queria chegar e que para me chegar naquele lugar eu precisava me comportar de forma diferente. Eu precisava de ter atitude diferente. Então sempre me moldei ali para poder encaixar. Então, igual minhas clientes, um dos diferenciais que tinha na minha loja era justamente esse. O nosso slogan era: vestimos mulheres para o sucesso. Porque a nossa imagem, ela comunica. A nossa imagem, ela dá percepção de quem somos. Nós somos seres visuais e sim, pode falar que a roupa não importa, mas importa sim. Se você olhar alguém vestido, você vai criar uma concepção daquela pessoa mesmo involuntariamente. Você vai olhar e vai ter uma um preconceito sobre aquela pessoa. Você vai ter uma pré-definição do que aquela pessoa gosta, quem que é aquela pessoa, você vai ali moldar na sua cabeça. Então a nossa imagem comunica e o que eu mais atendi na minha loja eram empreendedoras. Então eu falava, a imagem de vocês comunica, vamos cuidar da imagem, vamos cuidar das peças que vocês vão usar, como que vai ser usada, porque isso tudo vai influenciar na percepção que o seu cliente vai ter no seu produto e no seu serviço. Então eu já trabalhava com moda, já trabalhando com marketing, sem saber que estava trabalhando com marketing, entendeu? Cara, que eu acho tão sensacional. Aqui no podcast a gente recebe as pessoas que têm uma história de vida para contar. É sempre interessante estar aqui, os nossos espectadores também que estão nos assistindo agora, realmente sentar, ouvir a história de vida, e nós já vamos avançando um pouco na timeline do Carlos Eduardo. E eu gostaria de entender, cara, as dificuldades da questão da loja de roupa. Porque presumo eu, claro, que não tenha sido um mar de rosas o tempo todo. Não. Deve ter tido muitas dificuldades. Um dos maiores erros que a gente comete é olhar a internet, olhar o Instagram e associar que a vida daquela pessoa é só o que ela posta. Eu postei acordando ali de roupão, igual eu dou bom dia com chá na taça. Esse dia eu até mostrei o processo antes de eu dar bom dia, que eu organizo tudo ali pra poder gravar. Então, assim, os bastidores, todo mundo tem o seu. E ele não é perfeito o tempo todo, ele não é maravilhoso o tempo todo. Então, assim, igual quando a gente foi pra loja de segundo andar, eu tive muita dificuldade, tive que aprender ali, refazer meu negócio de novo. Tive que errar, acertar, ver o que dava certo, o que eu tinha que adaptar, porque o processo do empreendedorismo, na verdade, o processo da vida. Não existe um copia e cola. Existem estratégias adaptáveis para a sua realidade. Então, tem coisas que vai fazer muito sentido para alguém, se eu fizer para mim não vai dar resultado nenhum. Por quê? Não é a minha realidade. Eu tenho que adaptar para o que eu estou vivendo. E na minha fase do empreendedorismo foi assim. E eu acredito que a sua pergunta, se deve estar curioso na questão, quando chega as roupas, né? A minha marca. Sim.
Foi no final do ano passado, eu tive esse feeling e falei assim, ó, eu quero ter minha própria marca de roupa. Mas, como é de se imaginar, para se ter uma marca de roupa, o investimento é um pouco alto. Um pouco não, bastante alto. Então eu tive que fazer um caixa ali, estudar como que eu ia fazer. Então começou o processo daquele sonho nascer. Uma preparação realmente, né? E bota preparação, viu? Porque eu vendia roupa, eu nunca confeccionei roupa. Então era um universo totalmente novo que eu tava entrando. Então eu tive que descobrir qual tecido que fazia determinado tipo de peça, qual que era a costura que ia. Porque igual quando eu falo assim, peça de roupa, existem várias categorias dentro da costura. E a costura que eu ia trabalhar era a alfaiataria. Então são peças mais difíceis de modelar, mais difíceis de costurar. Os tecidos, as gramaturas eram maior, então não era qualquer tipo de máquina que ia costurar. Hoje eu sei disso, mas na época eu não sabia. Então ali eu falei, ó, se eu quero esse sonho e acredito que ele pode mudar a minha vida, eu vou investir tudo que eu tenho. Vou fazer tudo pra ele dar certo. É o projeto que vai mudar a minha vida. Então ali, meus pais pegaram todo o dinheiro, investiram nessa marca. Eu vendi tudo que eu tinha na minha loja, todas as peças de roupa, os móveis que estavam na minha loja, vendi tudo e coloquei ali pra poder comprar os tecidos, linha, pagar facção, pagar tudo. Procurei uma facção, que é o lugar onde fica um monte de costureira pra poder fazer as peças. E ali eu investi tudo que eu tinha, acreditando que aquele projeto ia dar certo. Que aquilo ali ia mudar minha vida. E essas peças seriam desenhadas por você? Foram todas desenhadas por todo o tecido, eu que escolhi. As linhas que iam ser usadas, eu que escolhi. Os botões que iam ser usados, os aviamentos, cada detalhe que foi na marca, eu que escolhi. Teve tecido que a gente teve muita dificuldade de achar, porque eu queria o tecido específico, porque a marca, tem muitas peças, as marcas que eu trabalhava na loja, elas têm uma visão muito conceitual do que é a moda. E às vezes no nosso dia a dia tem peças que não faz muito sentido pra pessoa usar, ela quer uma coisa mais básica, mas uma coisa com uma costura boa. Tem peças que a gente não vai achar fácil. Então eu falei assim, eu quero focar nesse público, uma moda que seja atemporal, que entra ano, sai ano, essa peça vai estar lá do mesmo jeito, intacta, perfeita, e que ela consiga adaptar, que não seja uma peça de modinha. Então eu tive muito essa preocupação. Então tudo foi eu que desenhei. Tudo foi eu que desenhei, todas as peças. E você falou dessa questão, assim, eu tô tentando entender, porque assim, eu não entendo de moda, e eu acho que isso que é legal do podcast. Por exemplo, o nosso último convidado era um motorista de ônibus. Eu não sei dirigir um ônibus, mas eu vou perguntar. Sim. E na questão da moda, eu também não entendo, mas eu estou aqui, tô totalmente disposto a entender e aprender sobre. E você falou da moda, as roupas, elas saem de moda realmente ou então, como funciona? Igual eu te falei, dentro da moda a gente tem várias categorias. Tem uma denominação que a gente fala atemporal. O que é uma peça atemporal? Uma peça que nunca vai sair de moda. Por exemplo, uma regata preta, uma blusa preta, uma t-shirt preta, um vestido de tubinho, um jeans, essas peças, uma jaqueta jeans, um macacão, essas peças elas são atemporais. Pode ditar a tendência que for, que essas peças vão continuar. Tanto que quando vem uma tendência nova, essas peças vêm mais como releituras. Por exemplo, essa temporada vai usar muito paetê e brilho, igual estava uns dias atrás. Então vamos trazer a jaqueta jeans e vamos colocar a pedraria bordada, vamos colocar um detalhe em paetê. Então essas peças elas são atemporais, elas sempre vão fazer parte. Então meu foco naquele momento eram nessas peças. Agora a gente tem outros categorias também. Tem a alfaiataria, que são peças mais sofisticadas, peças mais elegantes. Tem street, que são peças mais largadas. Tem peças com estampa, que não vão ser tão fáceis de combinar ali dentro do guarda-roupa, que são peças marcantes. Tem as peças festas, que são com brilho, vestidos mais trabalhados, peças mais trabalhadas. Então tem várias denominações dentro da moda. Então tem marcas que trabalham com públicos específicos. O meu público que eu queria trabalhar era com mulheres empreendedoras que estavam procurando peças atemporais, que se adaptasse ali no dia a dia dela, que ela conseguisse usar no dia a dia. Você foi para um lado mais, vamos dizer assim, pessoal do vestir do que do comercial. Quando eu falo comercial, no sentido de uma grande indústria. No meu gosto. Por exemplo, numa grande indústria que vai fazer uma quantidade absurda de roupas. Pelo que eu entendi, pelo que você falou, você estava projetando roupas um pouco mais específicas, mais direcionadas, se assim posso colocar.
que isso? Na verdade, é porque eu já trabalhava no ramo da moda, então eu sabia a necessidade do meu cliente. O que meu cliente busca e o que meu cliente não acha. Então é aí que eu vou atender. As peças que ele quer comprar, mas ele não acha aonde comprar. E quando acha, são peças que desgastam muito rápido, descostura, enfim. Não tem uma qualidade, uma durabilidade legal. Então eu já sabia o mercado que eu queria atingir, o meu público-alvo, quem que eu queria atender. E como o meu mercado era de muito empreendedoras, eu falei assim, eu preciso de peças que elas consigam ir trabalhar. Porque igual, se eu montasse uma marca com o meu gosto pessoal, seria isso aqui. Ia ser peças estampadas, peça com brilho. Eu amo brilho, amo estampa, amo umas peças com modelagens diferentes. Não era o viés que minha marca estava indo. Estava indo para uma moda atemporal, mas com a minha personalidade. Por exemplo, a gente estava confeccionando uma blusa branca que ela tinha umas texturas e ela tinha umas linhas pratas bem pequenininhas. Ou seja, tinha um brilho, tinha uma personalidade Carlos Edward, mas de uma forma sutil, de uma forma que qualquer pessoa consiga fazer. Porque um dos maiores problemas, na minha visão, de um empreendedor é fazer o negócio pensando nele. E você tem que pensar em quem vai consumir, em quem vai comprar. Eu não faço negócio pra mim, eu faço negócio pras pessoas. Então tem que saber com quem que eu comunico e o que aquela pessoa quer comprar, o que aquela pessoa quer adquirir ali no momento. Não o que eu quero comprar, porque às vezes o meu gosto não vai ser o que as pessoas querem. Eu lembro que quando eu comecei a vender óculos, eu ia lá e comprava aqueles modelos mais bizarros possíveis. Aqueles grandão, aqueles legal. coloridão. Eu acho legal. Porque eu usava, era aquilo. Eu gostava de usar aquilo. Ainda usa? Tem vezes que eu ainda uso. Quanto mais igual, eu só gosto de óculos grandão. Raramente você vai me ver com um pequenininho, porque eu gosto de óculos grandes, gosto de óculos que chamam atenção. Eu gosto de chamar atenção. Então, assim, eu comprava esses modelos de óculos. Esses modelos em específico, geralmente não vendia bem. Por quê? Uma pessoa do dia a dia que vai trabalhar, que vai sair, geralmente ela não vai querer sair com óculos vermelho. Ela não vai querer sair com óculos no formato de coração. Ela não vai querer sair com óculos com pedraria de um lado. Ela vai querer um modelo mais convencional. Então ali eu tinha uma dificuldade de vender o meu produto. Ele agarrava um pouco. Então eu falei assim, então tem que me adaptar. Eu não vou mudar quem eu sou, vou trazer minha personalidade no meu produto, porque a empresa ela tem que ter a personalidade do dono, mas de uma forma que meu cliente queira consumir. Então trazia detalhes sutis nos óculos, as peças de roupa eu trazia uma modelagem diferente, mas não trazia uma coisa muito bizarra, uma coisa muito diferente, muito extravagante, trazia algo que seria adaptável dentro da realidade do meu cliente. Sim, e uma coisa que você falou, que a hora que você falou aqui, o meu olho já brilhou aqui, sobre a questão de você fazer um produto para o outro. Por exemplo, eu sou um cantor de rap, então assim, eu tenho esse pensamento, poxa, eu não faço música pra mim, eu faço música pro outro. Você não vai ficar só você ouvindo, a intenção da sua arte é que ela se espalhe. Exatamente. Então ela tem que agradar. Eu pensava sempre isso, porque se eu colocar o meu gosto, por exemplo, tem assuntos que eu gostaria de falar, que assim, que eu me sinto, eu gosto e tudo, mas não é tão interessante. Então, vai muito nesse sentido. Mas lembrando que, igual eu falei, você é um artista musical. Sua música, ela tem que ser adaptável sim para a realidade de quem vai ouvir, mas ela não pode deixar de ter a sua personalidade, a sua essência. Ficar descaracterizado, vamos supor, né? igual, hoje das músicas que mais fazem sucesso é Desce Lá Embaixo, Sobe Lá Em Cima, Roda, Roda, Coloca a Bunda pro Alto. Então, assim, eu sei que se eu sou um artista musical, se eu fizer uma música assim, tem muita chance dela dar certo. Mas será que isso comunica comigo, como essência, como pessoa, com meus valores? Então, a gente tem que levar o nosso lado pessoal, a nossa essência e colocar ali dentro do que a gente vai fazer. Então, não é só olhar o gosto do cliente, tem que ter um pouquinho de nós também. É aquela questão, você tem que ser maleável, mas não tanto. Sim, você tem que ser fiel a quem você é. Por isso que é tão Verdade. importante sabermos quem somos, né? Verdade. Porque pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E pra quem não sabe quem é, qualquer pessoa que chega ali e dá opinião, a pessoa muda. Igual eu tive um grande problema com isso, igual eu te falei. Minha adolescência, minha vida foi, bem dizer, na internet. Então, quando você está na internet, principalmente nessa fase que a gente tá formando o nosso caráter, tá formando quem somos de fato, a gente fica muito exposto a opiniões. Por exemplo, Carlos, mas você vai sair com um blazer de zebra? Eu não acho legal.
Aí você para e pensa, nossa, se essa pessoa não achou legal, então será que eu tenho que parar de usar? Aí a outra vem e fala, nossa, eu acho tão legal você sair de blazer de zebra, acho fantástico. Você fala assim, nossa, então é legal sair. Então, se você não souber quem você é, quais são seus princípios, seus valores, aquilo que você acredita, aquilo que é inegociável, quando vir essas opiniões externas, você vai entrar naquele conflito. Será que isso é legal? Será que isso é certo? Será que isso é errado? Por isso que é muito bom a gente ser fiel a quem somos e saber quem somos. E muitos lugares, Carlos, tem um famoso, vamos dizer assim, código de etiqueta, eu não sei se a palavra é essa, em tal lugar você tem que se vestir de tal maneira. Dress code. Eu não sabia. Tem a palavra. Mas como que é isso? Dá pra fazer, realmente, tá dentro dessa regra, mas ainda não perder a sua personalidade, vamos dizer assim? Tem como sim. Igual, por exemplo, vamos supor que eu vou num evento de gala, onde o dress code é gala. Dress code é o que vai ser usado naquele evento. É o que o anfitrião determinou o estilo que vai ser usado. E lembrando, gente, que se tem uma regras são para ser seguidas. Então, por favor, vamos ser fiéis às regras, né? Vivemos em sociedade, não tem as regras que a gente tem que seguir. Da mesma forma, se a pessoa falou, eu quero que vocês venham de gala, não desrespeito o convidado. Igual um casamento, geralmente, é dress code, é gala. As pessoas vão pedir ali um estilo de roupa específico. Sim. Mas como eu mantenho a minha personalidade? Tá, é gala. Então, se a gente pensa em gala, a gente pensa numa peça mais sofisticada, uma peça mais elegante. Por exemplo, no caso masculino, vamos pensar num blazer, numa calça de alfaiataria. Mas eu, Carlos, se você me convidar para um evento, eu não vou de terno preto. Eu vou no dress code de gala, mas não é minha personalidade com um terno preto, com aquela modelagem padrão. Eu vou talvez com um blazer preto de onça. Talvez eu vou com uma calça de alfaiataria num couro. Talvez eu vou numa calça de alfaiataria com um tecido de paetê diferente, com um sapato, com uma pedraria, mas eu não desrespeitei aquilo que você colocou no convite. Mas eu trouxe a minha personalidade e a minha essência, então é muito importante. Mesmo que tenha um tema, você trazer sua personalidade, a sua essência ali dentro. Você não precisa se moldar 100% para caber naquela situação, porque se você tiver que se criar outro Charles para estar naquele lugar, é sinal que não te cabe. Ser esse Charles aqui já é tão difícil, gente. Imagina outro, né? Nossa, e eu já sofri muito com isso no sentido de você precisa ir com tal roupa. Legal, vai com social. Aí chega eu de sandalinha e bermuda. No lugar, aí você vê a pessoa. Não, tudo é adaptável. Você tem que olhar aquilo que faz sentido pra sua personalidade. Às vezes, você vai pra uma alfaiataria, mas um esporte fino. Tem como usar tênis com terno. Às vezes a pessoa não vai querer usar um sapato social, ela vai querer usar um tênis. Eu não gosto de terno. Dá pra você usar uma calça alfaiataria, dá pra você usar uma regata branca e colocar um blazer por cima, não precisa de ser com uma blusa social. Então é adaptar dentro da sua personalidade aquilo que faz sentido pra você. Mas no meu caso é que eu era muito pirracento, né? Que negócio, tem que usar tal coisa. A gente tem dificuldade de seguir regras. Não vou usar tal coisa. Tem que usar, não vou usar. Eu vou desse jeito só pra fazer raiva. E não pode, né? Hoje a gente, claro, tem, com a experiência da vida, a gente tem um entendimento melhor sobre isso e tal. Mas quando a gente é o mais novo, a gente é menino, acaba mas todo mundo tem a fase rebelde ali de fazer. Isso aí é... Mas vamos voltar à questão da loja, né? O nosso papo tá indo e tá sendo muito bom, mas vamos voltar pra questão da loja. Você foi pro segundo andar. Então, eu acho que, igual eu fiz até um vídeo, postei falando justamente sobre isso, que 2023 tinha tudo pra ser o pior ano da minha vida. Porque, igual eu te falei, eu investi tudo nessa marca, fiz tudo pra essa marca dar certo, peguei todo o meu dinheiro, vendi minha loja, vendi tudo pra poder investir nessa marca, comprei tudo, entreguei na facção, aprovei as peças pilotos, porque antes de fazer as peças, elas te mostram uma peça antes pra você ver se é aquilo que tem que fazer, se tem que mudar algo. As peças tinham ficado lindas, maravilhosas. Marcamos a data pra poder ir lá buscar as peças, e quando eu cheguei lá, que eu vi as peças, eu falei assim, não tem condição de eu vender isso. As peças estavam costuradas errada, parece que uma das costureiras tinha adoecido, que era a que realmente costurava. Então, costuraram errado, modelagem errada, costuraram a parte da calça da frente com P, a parte de trás com G, enfim, fizeram coisas assim, bem grotesca mesmo. A linha, vamos supor, uma calça verde, costuraram com linha amarela, linha azul. Deus. Então, foram coisas assim, bem... Nossa, bem triste mesmo. Um erro grotesco mesmo, né? Bem triste mesmo. E na hora que eu cheguei, que eu olhei, eu tava até com minha mãe no dia, que a gente olhou as peças, assim, a gente falou, o que a gente vai fazer?
Pois é. O que a gente vai fazer? E o que Nosso você dinheiro todo tá aí. Todo tá aí. A gente tentou rever de todas as formas para elas arcar com custo, porque querendo ou não foi um erro, mas tudo que fazia não resultava em nada, não chegava em lugar nenhum. Tentei levar em outras costureiras para tentar consertar as peças. Teve até algumas que deram para consertar, que eu cheguei até a vender para uma loja para elas poderem revender lá. Mas a maior parte ficou uma pilha de retalho. Então eu vi meu dinheiro de anos que eu trabalhei, de anos que meu pai juntaram, da minha loja numa pilha de retalho. Eu não tinha dinheiro e, igual eu falei, as contas começaram a chegar, eu não tinha um produto para vender, eu não tinha o que fazer. Comecei a entrar no estágio de depressão, ansiedade, enfim, meu psicológico ficou terrível. E nesse momento eu tive que encarar a situação que eu tinha perdido tudo. Que eu não tinha um centavo, que eu não tinha loja mais, que eu não tinha nada pra fazer, que minhas contas estavam chegando, estavam acumulando. Eu lembro que tinha dia das pessoas batendo na minha porta pra me cobrar. Sim. E eu ter que fingir que não tava em casa, porque eu não tinha dinheiro pra pagar. Eu fiquei o quê? Meses sem sair na rua, porque eu não tinha dinheiro para pagar as contas. As contas chegando, tudo acumulando, a situação ficando cada dia pior. Eu falei assim, eu prefiro... As pessoas perguntando para mim no Instagram, porque eu mostrei todo o processo, né? Gente, tô indo comprar tecido, tô indo fazer isso, fazer aquilo. Então as pessoas ficavam curiosas, quando sua marca sai? Quando que isso acontece? Eu saindo na rua, indo nos lugares, as pessoas me perguntando. Eu não sabia o que falar. Nossa, gente, perdi tudo. Como que do nada chega assim? Fica até um pouco difícil de explicar, nossa, né? Não tinha como explicar. Então, eu me fugi mesmo dessa situação. Até que eu tive que encarar, de fato, que eu tinha perdido tudo, que eu não tinha dinheiro, mas que eu tinha duas opções. Ou eu ficava ali em cima da cama chorando, lamentando, ou eu levantava e ia fazer algo. Foi um dia que minha mãe me acordou, ali mais bem quase pro final do ano, para contar um sonho que ela teve. E nesse sonho eu era dono de uma agência de marketing. E essa agência chamava Máximos. E eu falei assim, gente, que nome lindo. Eu apaixonei com o nome. Eu falei, Máximos, nossa, que nome bonito. É bonito. Passa imponência, nossa, gostei. E eu, como agência de marketing... Aí eu parei pra pensar assim, será que eu realmente tenho competência pra fazer isso? Aí eu parei pra pegar a minha história. Eu falei, gente, o marketing sempre esteve presente na minha vida e eu sempre tive sucesso porque eu soube fazer um marketing bem feito. Então é igual, quando eu entrei no Instagram, ele era muito novo, eu dei workshop pra empreendedores, eu cheguei a fazer palestras, criei meu reality show... eu já fiz um reality show. Eu quero saber um pouco mais sobre isso, né? Fiz programas, estilo TV, já dei entrevistas para canais de TV relacionada a marketing, sem trabalhar com marketing. Na época eu trabalhava com moda. Então eu falei assim, gente, o marketing sempre fez parte da minha vida. Então, acho que eu vou tentar fazer isso aí, até porque eu não tenho outra opção. Ou eu faço isso, ou eu vou ficar aqui e vou fazer o quê? Porque eu não tenho dinheiro para comprar um produto, não tenho nada para fazer. Então... vou tentar fazer alguma coisa. Eu fiz um anúncio, foi até no WhatsApp, porque eu não tava postando no Instagram. E pra minha surpresa, porque eu já fiz muita publicidade. Nessa época eu comecei a trabalhar com influenciador também. Então eu conheci muita gente. Tive um network muito legal, um network muito rico. Trabalhei com muitas marcas. Já cheguei a ir pra São Paulo, pra um parque que tem lá muito famoso, um dos maiores parques da América Latina, pra poder fazer a divulgação deles. Eu fui convidado, já representei Betim no Miss Plus Size. Sim, eu fui pro Miss Plus Size como convidado pra poder participar ali. E foi uma experiência muito legal, porque eu sempre defendi essa questão da moda inclusiva, né? Que na moda a gente atende até certo tipo de numeração, por que não atender esse público também? Então foi uma coisa que eu sempre levantei a bandeira, sempre defendi, então eu sempre fiz muita coisa. E eu falei assim, o mercado que eu vou fazer? Eu fiz o anúncio no WhatsApp, pra minha surpresa ali na primeira semana, eu fechei meu primeiro contrato. Meu primeiro cliente, com os resultados que ele teve, foi muito rápido, foi aparecendo outros clientes. E quando eu olhei assim, que eu assustei, eu falei, gente, minha agenda tá cheia. Eu já tava tendo dinheiro pra poder pagar minhas contas, renegociei todas as minhas contas, consegui pagar, elas estavam em juros altíssimos. Sério, quando eu falo conta, gente, vocês não têm noção tanto que eu devia. Então, assim, consegui negociar
consegui ter resultados legais. Em pouco tempo eu estava em projetos que eu nunca imaginei que iam acreditar em mim para estar naqueles projetos muito grandes. Igual hoje eu trabalho com uma marca que atende nível nacional. Até outros países ela distribui. Então, assim, e eu que cuido do marketing em relação a tudo. Trabalho como psicólogo, coach, advogado, nutricionista, esteticista, tudo através do posicionamento de imagem que eu aprendi com a moda. A moda me ensinou. Eu posso dizer que o que eu aplico com meus clientes não foi um método que eu aprendi em um curso, com um professor, com um guru, não. Foi indo lá, quebrando a cara, vivendo, aprendendo e vivendo. Falando assim, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. E eu aplico e eles têm um resultado legal, um resultado satisfatório, sabe? Bacana. Eu quero destrinchar um pouco mais sobre isso. Sobre esse acontecimento de começar a marca até o que você faz hoje. Quero destrinchar um pouco melhor, entender isso. Só que antes, a gente tem um recado dos nossos anunciantes. E na sequência a gente volta aqui. Eu fiquei com algumas dúvidas aqui que eu quero resolver, que eu sou muito curioso e você fala e minha mente já tá ligada no 220. Bacana? Voltamos já. Galera, sei que o papo tá muito bom, mas eu preciso agora fazer uma pausinha para fazer uma recomendação a vocês. Eu, Charles, e toda a minha equipe aqui do podcast do Charlão, a gente preza sempre por recomendar a vocês sempre os melhores profissionais, melhores serviços para atender, seja qual for a sua demanda. Então, por isso eu venho aqui para poder recomendar para vocês o Gênio Tattoo, que é um estúdio de tatuagem especializado em realismo preto e cinza. Como você pode conferir a seguir, é um trabalho feito com muita qualidade, com muito profissionalismo, e tenho certeza que quando você pensar em fazer a sua tatuagem, você vai ter o Gênio Tattoo como sua primeira escolha, porque realmente é um trabalho feito com muito profissionalismo. Beleza? Fica aqui a recomendação. Bora que tem muito mais podcast pela frente. Galera, passando aqui para deixar uma recomendação a vocês, que é o estúdio da Laísa Vitória, que é um estúdio de maquiagem focado em oferecer a você a melhor estrutura, a melhor qualidade, contando sempre com os melhores produtos e, claro, a experiência sensacional da profissional que é a Laísa Vitória, que faz desde maquiagens para o dia a dia, quanto a maquiagens para casamentos e eventos de gala, por exemplo. Então você pode contar sempre com a melhor profissional, o melhor serviço para atender a sua demanda. Beleza? Como você pode ver nas imagens, o trabalho é realizado com extremo profissionalismo. Então fica aqui a recomendação, Laísa Vitória Makeup. De volta, estamos aqui com o Carlos e eu preciso tirar algumas dúvidas, cara. Você falou sobre esse período que você ficou parado, teve, né, depressão, ansiedade, foi um momento bem difícil, cara. E eu quero falar porque eu também enfrentei durante algum momento da minha vida depressão e posteriormente ansiedade, crises, inclusive, né, faço acompanhamento. A gente precisa ter sempre esse cuidado, sim, né? Porque é uma coisa que é realmente bem delicada. E as pessoas têm muito como frescura, né? Pra ter negócio assim. E eu já ouvi, não que eu não seja dramático, mas, né, nesse caso não foi drama. Realmente é uma coisa bem... Cara, e como que foi isso pra você? Porque, assim, dando da minha experiência, pra mim foi bem difícil, mas só, sim, que cada um tem um pouco da sua vivência nisso. Então, no meu caso, eu acho assim que é muito difícil a gente medir o sofrimento do outro com alguma régua, porque aquilo que pra mim pode ser muito simples, pra você pode ser um problema gigantesco. Então eu não posso medir o seu problema, o meu, de ninguém com uma régua. Todo mundo tem sua peculiaridade, aquilo vai doer de uma forma em cada pessoa. Mas no meu caso, eu costumo dizer que foi bem complicado, porque foi financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, e tinha pessoas envolvidas. Igual minha mãe sempre trabalhou comigo. Depois que ela saiu da loja, eu comecei a minha loja, ela trabalhava comigo. Então, tinha pessoas que dependiam financeiramente de mim. Meus, sim, pais dependiam. Meu pai trabalhava, como trabalha até hoje, em outro trabalho, mas minha mãe trabalhava comigo. E ver minha mãe dopando de remédio,
Enfim, foi uma fase muito ruim, não só pra mim, mas pra todo mundo. E acabou que foi um problema que envolveu minha família, porque, igual, eu lembro o dia que eu falei assim, eu preciso resolver isso, achar uma solução, fazer alguma coisa. Foi no dia que minha avó teve que fazer compra pra minha casa, porque se não tivesse feito compra, no outro dia a gente nem sabia o que ia fazer. Então chegou uma crise financeira, assim, ao extremo, de até coisas de alimento mesmo. Então eu falei assim, eu não posso viver assim, até quando eu vou ficar aqui em cima dessa cama, sem ter atitude, sem levantar? Então eu acredito que quem tá passando por um momento assim, é buscar ajuda, mas entender que a maior ajuda que você pode ter é a sua. Porque se você não levantar, tomar uma atitude, por mais difícil que seja, as coisas não vão acontecer. Ninguém vai lutar pelos seus sonhos, ninguém vai calçar o seu sapato e trilhar o caminho que você tem que trilhar. Então é difícil falar isso, porque quem tá na situação, é muito difícil levantar, erguer a cabeça, falar assim, eu vou sair dessa situação, mas é algo muito necessário, sabe? Algo muito necessário, e mesmo que com muita dificuldade, a gente tem que fazer, porque senão a gente vai ficar naquela situação para sempre. E naquele momento eu me vi e falei assim, não é aqui que eu quero estar. Esse é um lugar de passagem, mas não um lugar de permanência pra mim, sabe? Sim. Eu tenho um pensamento, cara, eu não sei se você vai concordar comigo, que às vezes, cara, Deus nos permite passar por algumas coisas que a gente não entende. Sim. Sabe? Eu tenho muitos pensamentos, que nem eu, até o presente momento já tive uma vida tão sofrida, tão difícil e tudo. E hoje, né, cuidando, com acompanhamento, psicólogo, né, todo um cuidado legal, mas houve um momento que não foi assim. Houve um momento que eu precisei fazer alguma coisa igual você. Eu precisei tomar essa atitude. Tem que ter atitude. Beleza, eu sozinho não consigo, mas poxa, eu tenho fulano para me ajudar, tenho ciclano para me ajudar, meus pais, tenho minha família, e sozinho eu não consigo, mas o principal vem de mim. Exatamente. Você que tem parte da ação. Eu praticamente tô repetindo o que você falou, mas assim, é uma coisa bem verdadeira. Você falou que Deus às vezes permite a gente passar por situações, e hoje, com a cabeça que eu tenho, eu acredito muito nisso. Porque eu era uma pessoa que não era muito religioso, não, sabe? Não. Por causa da religiosidade, eu nasci na igreja e passei por muitas coisas que não são legais. Muitas coisas que, às vezes, quando lembro assim, dá aquela machucadinha, sabe? Sim. Comentários de pessoas. Então eu falei assim, aqui não é um lugar pra mim. E eu falava assim, esse também não é um lugar, então Deus não gosta de mim, Deus não vai cuidar de mim, então vou fazer o que eu quero fazer mesmo, vou fazer o que eu tenho que fazer. Então eu não era uma pessoa religiosa, eu não era uma pessoa que, igual, minha mãe, eu tava até falando com esses dias, que minha cabeça tá tão diferente, antigamente eu chamava Deus de tirano. Esse era meu relacionamento com Deus. Deus é um tirano, porque ele abençoa um, não abençoa outros. Você não tinha ajuda fé nenhuma. Um, não ajuda outros. Não digo que eu não tinha fé nenhuma, mas eu tinha fé na espiritualidade como um todo. A espiritualidade, o universo, não canalizava essa fé em Deus. Eu não colocava ela em Deus. E depois de tudo que aconteceu, eu ainda não tinha... Tava desse mesmo jeito, meu mesmo pensamento, e quando eu vi o marketing dando certo, meus clientes aparecendo, do nada, tipo assim, questão de semanas, tudo tava ruim, e depois começou a entrar no caminho, eu falava, como que isso deu certo? Como que as pessoas estão acreditando em mim? Como que meu trabalho tá sendo visto? Gente, não tem explicação lógica, eu sou muito lógico. Antes de eu colocar a culpa em algo divino, colocar algo no divino, eu procuro uma explicação lógica. Enquanto eu não achar aquela explicação lógica, aí que eu vou falar, não, então tem alguma coisa aqui. Eu falava, não tem explicação isso ter dado certo se não foi a mão de Deus. E foi nesse momento, minha tia me fez um convite para poder ir no encontro com Deus da igreja dela. E como eu te disse, eu não era uma pessoa que tinha pavor de igreja, mas eu e minha tia tem um relacionamento muito próximo. Então, esse convite vindo da parte dela, pra mim, era uma ofensa falar pra ela, eu não vou. Eu pensei de todas as formas como eu não iria, o que ia acontecer naquele dia pra mim não ir, mas acabou que eu fui. Acabou que eu fui, e eu posso dizer que realmente o nome faz juiz ao que acontece. Eu realmente tive um encontro com Deus, entendi muita coisa, aconteceu muita coisa, repensei muita coisa, e ali eu realmente só tive que agradecer. Falei assim, olha, mesmo eu não estando na sua presença, não estando fazendo as coisas da forma que deveriam ser feitas, até te desrespeitando de uma certa forma, o Senhor cuidou de mim.
Mesmo eu não merecendo, o Senhor cuidou de mim. Eu tive um cuidado, eu vi o amor de Deus e esse amor que me fez ficar até hoje na igreja. Igual agora eu tô na igreja, tô trilhando um caminho, tô repensando muitas coisas que eu fazia que hoje pra mim não faz sentido mais. Ainda tem muita coisa pra mudar, porque nossa vida ela sempre tá em constante evolução. No dia que a gente parar de mudar é sinal que tem alguma coisa errada. Verdade. Então, não sou perfeito, não vou ser perfeito, mas estou trabalhando para cada dia chegar um pouco mais próximo. E eu posso dizer que uma das coisas que foi quebrada na minha vida foi a paternidade. Sim. Mas não a paternidade do meu pai e da minha mãe físico, porque eles sempre tiveram presentes em toda a parte da minha vida, mas a paternidade com meu criador, aquele que me amou antes mesmo da fundação dos séculos. Então reestruturar essa paternidade de hoje, não ter um Deus, ter um pai, isso pra mim tá sendo uma fase muito gostosa, algo muito gratificante mesmo, sabe? Muito bom mesmo. Eu tenho o pensamento que eu acho que nunca é tarde pra se tornar a pessoa que você quer ser. Sim. Né, para mudar de vida. E diferente de qual mudança seja, a pessoa tem um pensamento que aquilo vai ser melhor para ela, por que não mudar? Sim. A gente não é moldado. A gente pode mudar, as coisas podem acontecer. Eu acho que é questão de fase, de você olhar e falar assim, o que faz sentido pra mim agora? Igual, uma das maiores mudanças que eu posso dizer assim que eu tive foi a questão da minha sexualidade. Antes eu me relacionava com meninos, adorava isso, não achava nada ruim, tava tudo certo. E quando eu fui pra igreja, eu falei assim, olha, ninguém chegou pra mim e falou, Carlos, você precisa mudar isso, aquilo, outro, porque se fizesse isso, eu ia falar, por que eu tenho que mudar? O que tem de errado? O que eu tenho que fazer? Eu não sou esse tipo de pessoa que trabalha por imposição. Mas quando eu parei e pensei, falei, nossa, Deus me ama de uma tal forma, Ele cuidou de mim de tal forma e eu quero fazer algo por Ele também. Então, eu acredito que o evangelho, ele é renúncia. E dentro da nossa vida, aqui na sociedade, a gente não tem regras que tem que seguir. Dentro do evangelho, eu acredito que também tem regras, tem coisas ali que você tem que fazer. E eu falei assim, isso não faz sentido mais pra mim. Isso aqui, eu acho que por amor a Cristo vale a pena eu abdicar disso, abrir mão disso pra trilhar um caminho dele. E tá sendo uma fase muito gostosa. Eu achei que ia ser complicado, achei que ia ser difícil, mas é aquela questão de o amor se renovar a cada manhã. Ele dá força pra gente poder trilhar o caminho, sabe? É que nem a gente havia conversado, que é sempre um percurso difícil. Muita gente não compreende, né? Eu até comentei com você, olha, eu não entendo muito, nesse sentido para onde está indo, vamos colocar assim, mas não tem problema nenhum a gente ter discordâncias de opiniões e tudo. Inclusive é super sadio, desde que mantendo respeito, claro, né? A gente não pode... Gente, mas tem que pensar na questão do seguinte, igual a religiosidade, vamos colocar assim. Sim. Coloca o homossexualismo como a pior coisa do mundo. Você é a pior pessoa do mundo, você é isso, aquilo, outro. E não é assim. Da mesma forma que... Enfim, é um assunto bem complexo de falar. Sim. Mas não é assim. Até porque Deus é amor. Na época de Jesus, ele conviveu com pessoas de todos os tipos. E quando ele apontou o homossexual, ele falou que ele ia pro inferno. Quando que ele apontou e falou, você não é digno de sentar na mesa comigo. Ele sentava na mesa com prostituta, sentava com ladrão. Os discípulos, se pegar o histórico deles, são históricos que não são legais, não. São históricos ruins. Mas eu acredito na mudança e acredito na renúncia. Sim. Então, hoje é nisso que eu me respaldo, sabe? Sim. É uma mudança de vida, né? É uma fase nova, é diferente, mas quando as pessoas me questionam, o que eu falo? A própria Bíblia fala que a gente vai conhecer a árvore pelo fruto. Então não adianta eu vir cá dar um discurso bonito, falar isso, falar aquilo outro. Vamos ver os frutos que eu vou dar daqui pra frente. O que essa árvore vai florescer? Porque a gente vai ver se realmente tá certo, se tá errado, quanto tempo que vai durar, igual é uma pergunta que eu questiono, as pessoas me perguntam muito. Então vamos ver os frutos que essa árvore vai dar. Mas não te incomoda esse questionamento das pessoas, não? Nem um pouco. Acho super plausível, porque se eu tivesse com a cabeça que eu estava, eu ia perguntar também. Eu não ia acreditar. Pra mim não ia fazer sentido. Eu ia ter um monte de questionamento. Então, quando as pessoas me perguntam, isso não é algo que me incomoda, que eu sinto desconfortável. O ser humano, ele é curioso, então ele vai querer saber. Eu tô curioso. Então, eu falo assim, a resposta que eu dou é,
Não adianta eu ficar aqui dando um discurso bonito, falando isso, aquilo outro. Vamos ver os frutos que eu vou dar daqui pra frente. Os frutos vão falar por si só. Conhece a árvore pelo fruto. Não tem como pé de manga dar uva. Então, se realmente eu estou trilhando um caminho certo, um caminho gostoso, acredito que os meus frutos, eles vão falar por si só. E fruto, ele não nasce de um dia pra noite, é um processo. Então, vamos ver o caminho que vai ser por aí pela frente. Eu torço muito para que você encontre esse caminho que você busca. Né? Amém. Eu acho que não falo a religiosidade, mas assim, a figura de Deus, ela estar presente na vida da pessoa é uma coisa boa. Uma coisa boa, uma coisa que faz a diferença em tudo. Sim. Certo? Então, ainda não acabou a minha curiosidade. Eu queria falar alguma coisa, aí já vamos para a parte de posicionamento, né? A questão da imagem, tudo. Sim. Inclusive, eu gostaria de mandar aquele alô para a Laísa Vitória, que é a nossa anunciante, que trabalha com maquiagens profissionais. Você tem que ver, é sensacional. E eu queria que você me falasse, além da roupa, que é uma coisa que você domina, fala bem, entende, a maquiagem, o quão importante é. E está vendo uma pergunta de uma pessoa que não entende de maquiagem, né? Gente, maquiagem, eu falo que maquiador é uma artista, porque dar pinceladas no rosto de uma pessoa é uma arte. Não é qualquer pessoa que consegue fazer, tem que ter domínio, tem que ter técnica, tem que saber o que está fazendo. E dentro da questão visual, a maquiagem ela é muito importante, sim. Porque através da nossa imagem, igual eu falei, gera percepção de valor do nosso produto, do nosso serviço, do que estamos fazendo. E querendo ou não, a gente tem algumas imperfeições no rosto, como qualquer pessoa normal. Tem algumas coisas que a gente, se não pode melhorar, por que não fazer? Então, assim, maquiagem é uma coisa que toda vez, igual meus clientes, até mesmo meus clientes homens, quando vão fazer ensaio fotográfico, quando vão fazer gravação de vídeo, eu falo, gente, vamos passar uma base? Vamos passar um pó pra tirar essa oleosidade? Porque na câmera vai ficar bonito, vai vender uma imagem legal, isso passa um visual legal, passa uma imagem bonita. Ainda mais tem gente que não cuida muito do rosto, né? Então se a gente puder dar uma melhorada, dar um upgrade, a maquiagem ela é muito legal. Eu lembro que quando eu fui tirar a foto pra capa do meu último disco, eu fui tirar a foto e eu tava com uma olheira, assim, forte. Porque a gente que tem essa rotina de gravação é muito pesada. Sim, muitas horas para se estruturar um disco. Sim. Então eu tava com uma olheira absurda. Aí fui tirar a foto, aí ficou com aquela foto. Aí quem tava comigo falou, não, vamos passar. Eu não sei nem, eu acho que foi o pó que passaram. Ou ficou sem... Deve ser um corretivo. Não, você vê a foto, não tem olheira nenhuma. Eu tenho formação para maquiador, mas não é uma profissão que eu exerço e eu não tenho muita paciência de exercer. Gente, é bom ficar ali horas e horas batucando e outra. Eu não sou uma pessoa muito delicada nesse sentido. Eu não dou leves batidinhas com a esponja na cara da cliente, eu dou leves porradinhas, entendeu? Ela sai dali com hematoma, não precisa nem de contorno, porque o tanto que eu bato o pincel na cara da pessoa, já fica marcado. Então eu falei assim, é uma profissão que eu gosto de ter domínio, porque trabalhar com moda, trabalhar com imagem, acredito que a gente tem que entender um pouquinho de cada coisa, mas não é algo que eu exerço. Mas é igual essa questão masculina. A pessoa tem muita masculinidade frágil. O que tem você passar pra fazer um vídeo, pra fazer uma foto, se você vai ficar bonito? Entendeu? Vou falar eu prefiro eu com um corretivo embaixo do olho pra ficar bonito na foto, no vídeo, do que com uma olheira de todo tamanho. E as pessoas falam, nossa, mas esse me deve ter uma cara de sofrido, de cansado. Será que a música dele é boa? Será que a música dele é legal? Mas quando eu fui tirar essa fotografia pra me passar, né, o produto e tudo, eu falei, não, gente, pra quê? Não, pô. Não, mas não tão tem bonito problema. desse, igual, gente. quando eu vou gravar vídeo de determinado tipo de foto, publicidade, eu passo. Mas eu passo uma base pra poder gravar vídeo. É uma maquiagem específica. Tanto que, igual, a gente tem uma fotógrafa aqui maravilhosa, que ela tem até uma amiga em comum minha. Tem pessoas que se profissionalizam. Porque, igual, tem pessoa que fala assim, cara, você trabalha com marketing. Ok, mas só que a gente tem que pensar que marketing é como se fosse uma faculdade de medicina. Todo mundo tá formando ali pra quê? Para médico. Sim. Mas depois, quando ele formar para médico, ele vai fazer uma especialização em algo. Ele pode ser um médico fisioterapeuta, ele pode ser um médico que trabalha com ortopedia, pediatria, ginecologista, ou seja, ele tem uma especialidade. Então, uma maquiadora, ela vai trabalhar ali com maquiagem, mas ela pode se especializar em uma área específica. Ela pode trabalhar com maquiagem só para foto, maquiagem só para pele madura, maquiagem só para pele negra. Da mesma forma, o marketing, igual eu trabalho com marketing,
realmente de posicionamento, de conexão e reestruturação de perfil, com questão de imagem visual. O bonito vende e o bonito deve ser mostrado da melhor forma possível. Então tem várias especializações. E dentro da maquiagem também não é diferente, não. A pessoa pode se especializar em algo ali também. E para vídeo, para foto, faz muita diferença, muita diferença. E inclusive as maquiagens de casamento, nossa, fica muito, muito legal. Tanto que hoje tem até maquiagem pra noivo. Noivo hoje pra poder ir, porque dá diferença nas fotos, gente. Vocês não têm noção, não tem noção. Mas aqui é negócio, a gente tem maquiagem só mulher. Ai, se eu fizer isso aí, eu não sou homem, entendeu? Eu não sou másculo. Existe muito isso. E às vezes, né, igual artista, quando vai gravar programa de TV, vai fazer alguma coisa. Eu sei porque eu já tive bastidores de vários programas, eles passam maquiagem, eles passam pó, passa tudo. Porque dentro do vídeo a gente soa, dependendo do pó que você passa, você consegue regular a oleosidade da sua pele, ficar com uma pele bonita. E a gente quer ficar bonito diante da câmera, a gente quer passar uma imagem legal, e a nossa imagem comunica, igual você falou do seu álbum lá. Imagina, sei lá, com a olheira. Qual a imagem que você vai comunicar? Pois é, acho que não ficaria tão legal. Vai fazer um menino cansado, sofrido, igual eu falei, entendeu? Não tá nem dormindo, gente. O que esse menino tá cantando? Não passa aquela imagem de sucesso, aquela imagem boa, entendeu? Então, quando você cuida ali da sua imagem, dá um upgrade. Você fala, nossa, ele já tá tendo sucesso. Olha a pele dele, entendeu? É um trabalho bem feito, né? Tudo gera percepção. O pessoal fala muito, fala que não pode julgar um livro pela capa. Mas a gente julga. A gente julga. A gente julga. Eu julgo. A gente julga. Não devia. Eu acredito que a gente não pode faltar de educação e usar de preconceito pelo livro que a gente tá vendo. O respeito, ele vem acima de tudo. Mesmo que você tenha um pré-julgamento, um preconceito sobre aquela pessoa, preconceito, quando eu falo, não é questão de ser preconceituoso. É na questão de você ter um conceito sobre quem aquela pessoa é pelo que você está vendo. Sim. Você não usar de preconceito de forma alguma, porque respeito, ele é independente. Respeito é uma questão de, igual quando as pessoas falam assim, caso pra você, o que é elegância? Eu falo, uma pessoa elegante, pra mim, é uma pessoa que sabe sair e entrar em qualquer lugar, sabe conversar com qualquer pessoa e sair querido daquele lugar que ela está saindo. Elegância, pra mim, tem muito a ver com educação. Não é nem com roupa. Sim. Porque eu acho que você deve conhecer alguém que se veste super bem, que cuida do seu estético super bem, mas quando abre a boca não tem nada pra agregar. Você fica louco que aquela pessoa cala a boca pra você sair daquela conversa. Ela não é uma pessoa agradável. Então a elegância não está envolvida a roupa. Ela está envolvida a questão de educação. Pra mim é educação, saber comportar. E, Carlos, eu tenho uma dúvida também. A gente tá falando, né, que nem da maquiagem. E aí a questão da tatuagem... Dá muita diferença? Isso vai questão de gosto de cada um. Eu acho legal quem faz tatuagem com um significado atrelado, sabe? Acho maquiagem uma forma de demonstrar arte mesmo. Mas, igual, tem gente que faz umas tatuagens nada a ver. Umas coisas assim, que eu falo assim, por que você fez isso? Não sei. Lembrando que tudo gera percepção na nossa imagem. Então, se você for fazer uma tatuagem, alguma coisa assim, lembre-se que as pessoas são visuais. Então, essa maquiagem vai influenciar, sim, na sua moda, que as pessoas vão te enxergar. Então, vamos pensar no que vamos fazer. Se aquilo faz sentido realmente para a imagem que você quer comunicar, a percepção que as pessoas vão ter de você. Você olhando, falando, nossa, isso aqui faz muito sentido para mim. Igual eu sou apaixonado pela Disney. É uma coisa que eu amo. Amo Disney. Fala assim, eu quero tatuar o castelo da Disney. Aquela tatuagem, pra mim, as pessoas vão olhar e vão falar, o Carlos gosta da Disney. Então, ele é uma pessoa que gosta um pouco da infância. Talvez tenha aquele gosto mais clássico. Nostalgia. Aquela coisa mais infantilizada, entendeu? Aqueles detalhezinhos. O mundo fantástico da Disney. Então, ele é uma pessoa fantasiosa. Ou seja, por uma tatuagem, eu posso deduzir várias coisas sobre a pessoa. Mas só conhecendo ela, que de fato, eu vou saber se esse conceito que eu criei é verdadeiro ou é falso. Mas até eu ter esse contato com ela, a imagem ela vai comunicar e a tatuagem também ela gera percepção de valor na nossa imagem. Então, eu acho super legal quem faz, mas desde que você saiba o que está fazendo e que aquilo pode influenciar na sua imagem. Sim. Inclusive, eu queria mandar um abraço pro Giovanni, né, do Gênio Tatu, que é um dos nossos anunciantes do episódio de hoje. Sim. Que faz tatuagens sensacionais, especialista em realismo preto e cinza. Sensacional. Gente, essa maquiagem, eu vejo um pessoal que faz maquiagem nessa tatuagem, eu fico chocado, porque trabalhar com preto e branco é difícil. Um profissional pra fazer esse tipo de tatuagem tem que ser muito bom naquilo que ele faz. Ele é fera. Muito bom naquilo que ele faz e fica legal, fica bonito. E Carlos,
qual que é os planos pro futuro? Ai, assim, vamos lá. Tem muita coisa que eu quero fazer, muita coisa de um caminho que eu quero trilhar pra agora, igual essa questão do posicionamento, de conexão, é algo que eu quero focar muito no que eu vou fazer. Então, assim, tem muita coisa. Vamos deixar trilhar, deixar ver o que vem por aí. Mas vem muita coisa gostosa. Hoje em dia eu prefiro fazer pra depois falar. Mas tem muita coisa boa pra vir durante esse ano. Carlos, eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Passou tão rápido. E eu gostaria que você, né, antes da gente finalizar, né, claro, deixasse uma mensagem para os nossos seguidores, seus seguidores também que estão aqui, que estão conhecendo também o podcast. Sempre é um prazer, sejam muito bem-vindos. Lembrando que quem não tiver inscrito, por favor, se quiser, fique à vontade, interagir, vou estar atento nos comentários, nas curtidas. E gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso público. O que eu tenho pra falar é que o digital ele tem poder de mudar a vida. O digital ele é importante, o digital pode mudar a história do seu negócio, mas tudo com posicionamento e estratégia. Não adianta você ficar fazendo 1 milhão de posts e não ver resultado, mas por quê? Não tem uma estratégia por trás. Então ele funciona. Antigamente a gente falava que o digital era o futuro, hoje ele já é o presente, ele já está acontecendo. Ou sua empresa, seu negócio está no digital, ou praticamente ela quase que não existe. Então se focar nisso e focar aos detalhes, porque os detalhes eles comunicam a nossa imagem, o lugar que a gente grava, o espaço que a gente está, a forma que a gente se veste, a forma que a gente comunica, tudo isso gera percepção de valor no nosso negócio, na nossa imagem, e que se você tem um sonho, corre atrás dele, ninguém vai lutar por você, assim como Exatamente. eu fiz, fui lá, corri atrás. Se você tem um sonho, tem um projeto, ninguém vai fazer por você, se você não der a primeira atitude e trilhar o primeiro passo. Ai, sensacional. Nossa, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi um prazer. Eu tirei muitas dúvidas aqui e fiquei com algumas ainda, mas... Só chamar no direct do Instagram que vai ser um prazer a gente bater muito papo lá, marcar outras conversas. Muito bacana. E eu que agradeço, Charles. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito de conversar, gosto de perguntar, tenho esse jeito e fico aqui de olhinho brilhando para poder ouvir e entender. Por exemplo, eu não entendo de moda, não entendo de posicionamento, e eu estar aqui, eu começo a entender sobre o assunto que os nossos convidados vão falando. Isso é só a ponta do iceberg. Então eu fico muito realizado e muito agradecido. Então você que nos acompanhou, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu! Galera, sei que o papo tá muito bom, mas eu preciso agora fazer uma pausinha para fazer uma recomendação a vocês. Eu, Charles, e toda a minha equipe aqui do podcast do Charlão, a gente preza sempre por recomendar a vocês sempre os melhores profissionais, melhores serviços para atender, seja qual for a sua demanda. Então por isso eu venho aqui para poder recomendar para vocês o Gênio Tattoo, que é um estúdio de tatuagem especializado em realismo preto e cinza. Como você pode conferir a seguir, é um trabalho feito com muita qualidade, com muito profissionalismo, e tenho certeza que quando você pensar em fazer a sua tatuagem, você vai ter o Gênio Tattoo como sua primeira escolha, porque realmente é um trabalho feito com muito profissionalismo. Beleza? Fica aqui a recomendação. Bora que tem muito mais podcast pela frente. Galera, passando aqui para deixar uma recomendação a vocês, que é o estúdio da Laísa Vitória, que é um estúdio de maquiagem focado em oferecer a você a melhor estrutura, a melhor qualidade, contando sempre com os melhores produtos e, claro, a experiência sensacional da profissional que é a Laísa Vitória, que faz desde maquiagens para o dia a dia quanto a maquiagens para casamentos e eventos de gala, por exemplo. Então você pode contar sempre com a melhor profissional, o melhor serviço para atender a sua demanda. Beleza? Como você pode ver nas imagens, o trabalho é realizado com extremo profissionalismo. Então fica aqui a recomendação, Laísa Vitória Makeup.